aqui, gente, o choque de gerações sempre foi um desafio na relação, né, entre pais e filhos. Mas agora, com a internet, esse abismo, digamos assim, parece ainda maior. Os adolescentes criaram, inclusive, uma linguagem própria nas redes sociais, cheias de siglas, símbolos, expressões e códigos, que muitas vezes só eles entendem. E isso pode dificultar e muito a comunicação dentro de casa. Na reportagem a seguir, a gente mergulha nesse universo e mostra como decifrar um pouco dessa nova forma de se expressar. Adolescer. Não quer ficar excluído, que quer se enturmar. A gente, dependendo, se fecha, não fala com o pai, assim, não se abre com o pai. Por que não fala? A gente tem receio de falar, de ser julgado, sabe? Quando não tem um papo aberto com os pais, o papo vai rolar onde? Com os amigos. Com certeza. E vai rolar com os amigos onde? No celular, ou numa roda que nem essa. Parecem mundos diferentes. E muitas vezes são mesmo. Outros tempos, até outra língua. Pais e filhos, entre eles, a distância de nascer em gerações diferentes. Desde que o mundo é mundo, isso tem seus embates, seus conflitos. Mas ao redor do planeta, as famílias garantem. Nunca foi tão desafiador. Nas redes sociais, perfis se apresentam com figuras e códigos, cada um com seu significado. Aqui, a pílula vermelha e amarela representa os Red Pills, homens que defendem a masculinidade radical. A combinação dos moais com a taça de vinho, os que se consideram raros e intelectualmente superiores. MGTOW, na tradução, homens que seguem seu próprio caminho, defendem o contato com mulheres sem vínculo emocional. Nas postagens, discursos violentos, extremistas e de ódio. Não é exagero, é 100 vezes mais fácil fazer uma mulher se apaixonar por você espancando e maltratando ela. O dono deste outro perfil se apresenta como alguém que odeia mulheres. Mostramos para este grupo de pais com filhos entre 12 e 19 anos. Como a vida parece quando você para de se odiar e começa a odiar os outros, tá vendo? Ó, que absurdo. Não dá pra entender nada daqueles símbolos. Não. Eles falam outra língua, vocês acham? Totalmente. Sim. Hoje um gesto, uma sigla, uma figura, para nós temos uma interpretação totalmente diferente da deles. Né? O símbolo, ou seja, do jeito que você mostrou, para mim é uma coisa inocente, para ele é uma coisa totalmente complicada, totalmente... não dá para entender. Eu acho que a gente está muito aquém do que está acontecendo na verdade. Se a gente quiser saber o que os nossos filhos estão fazendo, a gente precisa mergulhar de fato nesse mundo também, para você saber conversar com o seu filho depois. Parece só um coração, mas basta mudar a cor para mudar também o significado da mensagem. Entre os jovens, esses usos da linguagem, eles são muito nichados, né? Quer dizer, então grupos usam emojis, usam palavras de uma maneira específica que não necessariamente outros grupos usam da mesma maneira. Isso é uma dificuldade imensa que a gente encontra hoje. A série inglesa Adolescência, que virou um sucesso no mundo inteiro, jogou luz sobre o tema. Um adolescente de 13 anos é acusado de matar uma colega da escola. Ele se sente rejeitado pelas meninas e, na internet, se liga a grupos da chamada cultura incel, homens que culpam as mulheres por seu fracasso sexual. O roteiro expõe o enorme desafio das famílias para lidar, na vida real, com o perigo que entra em casa por meio das telas. Acho que a vontade do adolescente em saber, a curiosidade, eu posso comparar com uma sede, e a internet é o hidrante. Vai vir muita água, então ele vai se afogar com aquilo. O que os pais precisam fazer para entrar no mundo de vocês? Entender o lado e ter empatia com os filhos. Assim como a gente também tem que ter com eles. Porque a gente tem que entender que, como eles são de outra época, a gente é da nossa, nosso pensamento vai ser diferente deles. Só que para eles conseguirem atingir a gente de uma forma positiva, eles têm que se colocar no nosso lugar, assim como a gente também tem que se colocar no deles. Talvez eles sejam um pouco mais suscetíveis, mas todo mundo é muito suscetível a isso. Isso tudo é uma responsabilidade da sociedade. A gente não pode jogar toda a responsabilidade só em cima das famílias também. A sociedade como um todo precisa fazer escolhas também. Chega a ser assustador, né, gente?
E você aí em casa também tem filho adolescente? Tem dificuldades em manter uma boa comunicação, uma comunicação saudável com eles? Às vezes você não entende nada do que seu filho está falando e tem a sensação de estar o quê? Naquele mundo paralelo, né, dele? São tantas as perguntas. Ser pai, mãe de adolescente nem sempre é uma tarefa fácil. Mas calma, não se preocupe, o Vitrine Revista está aqui e o nosso super psicólogo Leandro Sonda também, viu? Para esclarecer algumas dúvidas pra gente. Boa tarde, Leandro, tudo bem contigo? Boa tarde, Patrícia. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Prazer sempre estar aqui. Imagina, o prazer é todo nosso. Leandro, por que a diferença de linguagem entre pais e filhos pode gerar tantos conflitos na adolescência? Bom, são gerações diferentes, totalmente diferentes. E tem uma psicóloga americana, ela escreveu um livro onde ela pesquisou o relacionamento desses pais e filhos adolescentes. E ela chegou à conclusão que os adolescentes, normalmente, pré-adolescentes, adolescentes, eles se comunicam muito facilmente com uma geração mais próxima do que uma geração 2 vezes acima deles. Então, que o grande papel dos pais não é querer ser uma geração abaixo ou ser o próprio adolescente, ser como eles. Não. O papel do pai é fazer uma ponte entre as 2 gerações. E como se faz isso? Através da comunicação. A comunicação é essencial. A gente viu ali na reportagem, eu achei bem interessante, os pais abismados com aquelas mensagens ali. Nós fizemos um trabalho uma vez, separamos os pais numa sala e os adolescentes em outra. E nós explicamos para os pais o conteúdo que os adolescentes normalmente acessavam dentro da internet. E existia muito conteúdo indevido. E nós perguntamos então para os pais, quem aqui acha que os seus filhos acessam isso? E quase ninguém levantou a mão. Mas nós trouxemos a resposta dos filhos sem identificá-los e os pais ficaram abismados de quantos filhos acessavam aquele conteúdo. Então, existe essa questão não só de confiar, mas também você dar um passo, confiar, mas também protegê-los desse mundo virtual, Com né? certeza, ainda mais agora com essa linguagem secreta, né, gente? E essa linguagem que a gente viu ali na reportagem, esses emojis, essa linguagem secreta, o que representa emocionalmente quando a gente fala dos jovens? É um jeito de se firmarem em grupos? O que é isso, Leandro? É a maneira deles se comunicar. Cada geração se comunica com as ferramentas que tem. E hoje as ferramentas que eles têm são várias ferramentas, mas principalmente ferramentas virtuais. Então ali eles encontram essa febre de emojis, eles pensam, poxa, tá aqui a forma como a gente vai se comunicar dessa vez. Como a geração dos pais se comunicaram de outra, a nossa geração se comunicou de outra, cada geração se comunica com as ferramentas que tem. Os pais, né, pela sua vez, não vão conseguir identificar suas mensagens. Por isso que tem que, como foi feito ali na entrevista, na reportagem, eles têm que se aprofundar no mundo do adolescente. Gostei de um adolescente, ele disse assim, como se faz para entender vocês? Como faz para se comunicar com vocês? Ele disse a primeira coisa, nos entender, né? Tentar entender. Porque quando um pai, um adulto está conversando com o adolescente, você parte da premissa que o adulto tem o conhecimento e o adolescente precisa aprender. Mas todo relacionamento não pode ser assim. Você cresce mutuamente. Né? E como que os pais podem fazer para adentrarem, para estarem nesse mundo virtual dos filhos, talvez não sendo tão invasivo? Porque tem aquela coisa, se você, dependendo da forma com que você entrar nesse mundo, você até afasta esse adolescente, né, Leandro? Perfeito. É um trabalho exaustivo, muitas vezes, né? Você tem que persistir sempre em amor. Amor, né? Então, o que você tem que fazer? Você tem que usar duas frentes nesse trabalho com o seu filho. Criar um vínculo, né, de amor, de respeito, e depois a comunicação. Sempre deixar claros para eles, olha, o pai a mãe não conhece muito bem dessa linguagem, o pai e a mãe não conhecem muito bem do que você está passando, mas eu estou procurando, eu estou querendo saber mais, eu quero estar perto de você, eu quero te entender. Você entende? Gera um acolhimento. E depois, então, você entra na comunicação. Né? Coloca também na autoridade, fala assim, ó, eu tô aqui porque você também é meu filho, eu te respeito, eu te acolho, mas você tem que entender as regras quais são e colocar o que é melhor para ele. Uma coisa bem importante que tem nesse mundo virtual, existem agora alguns aplicativos que eles são aplicativos de proteção familiar, onde o pai instala e o filho
e aquele aplicativo é instalado também no celular do filho. Aí você libera só algumas horas para o filho usar, você libera alguns aplicativos para ele não ter acesso, o que naquela idade não pode ter realmente, né? E vai proteger o filho. Então não é questão de invasão, é questão de proteção e amor. Então isso é muito importante também. E se porventura, né, na casa dos nossos telespectadores, o clima já não está muito para aquele início, entendeu? Porque uma coisa é você iniciar talvez até na infância ali essa comunicação, essa relação, né? Sim. Mas o adolescente já está no chamado, na rebeldia, vamos chamar assim, né? Ah, quer só ficar no espaço dele, não aceita muito. Ah, o pai e a mãe tá aqui. Ah, beleza. Porta. E daí? O que faz? Difícil, né? Muito difícil. Existem algumas estratégias, algumas formas. Toda a base é o carinho, é o amor, é o respeito. Então tem que existir isso sempre. Mas uma estratégia bem interessante que eu comecei a perceber e que alguns pais podem usar é que quando não estão conseguindo alcançar o coração do filho, eles podem usar alguém de uma geração mais próxima e de confiança para alcançar. Então, às vezes, tem um primo, tem um parente, tem um líder religioso, tem alguém de confiança, um amigo, que é mais jovem. E esse jovem, então, pode alcançar naquele período o coração do filho e da filha. E entender o que está acontecendo e chegar para os pais, né, e falar, olha, é dessa forma, ele está passando por isso. Né, uma psicoterapia também, onde o terapeuta faz esse papel, né, de se aproximar, é um terceiro, se aproxima do adolescente para gerar um vínculo junto com os pais. Né? Então, é uma estratégia interessante, claro, que nada substitui a tentativa dos pais, e aquilo que eu falei, tem que ser constante, de se aproximar até o filho, com carinho, com respeito, com amor, né? Isso é bem importante. Perfeito. Leandro, muitíssimo obrigada, viu, pelas Obrigado, informações. eu que agradeço, Patrícia. Passa o seu Instagram para os pais, mães ali que falam, ai, Patrícia, Legal. e agora? Já manda mensagem pro Leandro. Isso, manda mensagem para nós. Eu trabalho muito com adolescentes até 17 anos e o meu Instagram é @lelosonda, Lelo Sonda. E tô esperando vocês lá. Perfeito. Obrigadão mais uma vez Obrigado. e até a próxima. Até.